Glória a Deus. Ó, tá muito alto aí esse negócio. Parecendo aqueles radialistas. Acho que tá. Agora, aí acabou. Ei, é 880, né? Tá bom, pouquinho. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência. Sei que já estamos um pouco cansados, né? Um pouco exausto desses 2 dias tão intensos no Senhor e de comunhão também tão intensa. Mas eu creio que o Senhor quer falar ainda conosco. Eu talvez no meio da palavra venha me sentar um pouco, porque estou com o dedo um pouco dolorido. Mas vou tentar ficar em pé. Oi. Não. Tem um banquinho aqui. Obrigado. Bom, o que eu quero falar com vocês é uma continuidade da palavra de ontem. É uma continuidade também daquilo que o Marcos tem trazido. E quero dar um breve testemunho. Nós estávamos orando, né, por esses dias, pelo acampamento, pelo tema, e o que tinha da parte de Deus no meu coração era esse exato tema, manifestando a Cristo. Porque nós somos a resposta para esse mundo aflito. Eu e você, nós somos resposta de Deus para esse mundo que jaz no maligno. Nós somos a esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós somos a esperança do céu para a terra. Somos embaixadores do Senhor. Isso o Senhor nos chamou. E esse texto saltou aos meus olhos de Romanos 8:19. Está ligado aqui? Tá, ao contrário. E nós vamos chegar nesse texto. Mas ontem eu trouxe essa palavra, conhecer para. E ontem nós tivemos, como falamos, nós vemos a humanidade de duas formas. Um grupo que conhece o Senhor e outro grupo que não conhece o Senhor. Relembrando aqui, aqueles que conhecem de duas formas. Segundo a carne, onde não há transformação, e segundo o Espírito, algo revelado, que transforma a nossa vida, como foi com Paulo, como foi com Tiago, irmão de Jesus, como foi com N pessoas, e também tem sido conosco, amém? Somos transformados pelo amor e misericórdia de Jesus até os dias de hoje. O Senhor tem me transformado, tem mudado minha conduta, tem mudado as minhas ações e reações. E isso eu vou sofrer, no bom sentido, até o dia de Cristo. E quero te encorajar e te animar que você também sofrerá essas mudanças, esses amadurecimentos, essa progressão na fé até o dia de Cristo, porque como Paulo, nós prosseguimos em conhecê-lo. Esse é o nosso foco, é a nossa meta de vida como cristão. E hoje eu quero continuar essa palavra, segundo aquilo que conhecemos e vimos como podemos progredir nessa vida. Queria ler com vocês Romanos 8:19 e 22. A ardente expectativa da criação aguarda
a revelação dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Eu, trocando para a minha forma de falar, para aquilo que às vezes resumidamente entendo, eu até coloquei no texto ali no WhatsApp para os irmãos que o texto de Romanos 8,19 dessa forma: por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Há uma parte da humanidade sofrendo sobre a terra, mas sem esperança alguma. Essa é a diferença daqueles que conhecem e são filhos de Deus para aqueles que não conhecem o Senhor. Nós sofremos, a palavra nos diz que nós teríamos aflições, nós teríamos angústias. O próprio Senhor sofreu. O próprio Senhor, a palavra fala que por muito ter sofrido, Ele aprendeu a obedecer. Ele foi aperfeiçoado para tornar salvação para a nossa vida. Está lá em Hebreus. Ontem falava isso um pouco com o Robertinho. E nós somos discípulos de Jesus. Nós também passaremos por isso. Passaremos por dias nublados, dias de angústia, dias de tribulação, dias onde às vezes virão sentimentos sobre nós, de desistência, de jogar a toalha, mas nós temos um sumo sacerdote que sofreu todas as mesmas coisas, e como um varão perfeito, nunca pecou e nem na sua boca se achou engano. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Ele sofreu aquilo que estamos sofrendo, e nós temos em Jesus tudo aquilo que precisamos. Então, quando nós falamos sobre o tema, me saltou essa questão da criação aguardando ansiosamente, sofrendo sobre a face da terra, e nós como resposta do mundo. E por que isso? Porque a palavra nos diz que nós recebemos de toda a plenitude de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa a teu respeito. Você não tem falta de nada no Senhor. Nós recebemos da plenitude de Deus através de Jesus na cruz do Calvário. E quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, e somos batizados, somos colocados no corpo, inseridos no corpo de Cristo, somos participantes da morte e da ressurreição de Jesus. Então, nós temos tudo com Jesus, amém? Nada te falta, meu irmão, nada me falta, porque se às vezes nós temos esse sentimento, primeira coisa que eu te peço, repreenda isso. E segunda, se lembre das verdades da palavra a teu respeito. Não foque e não dê ouvidos às mentiras de Satanás em nome de Jesus. Então, olhando para Romanos, temos essas duas realidades, uma criação com uma ardente, algo latente em seu coração, uma expectativa que os filhos de Deus se revelem, que os filhos de Deus se levantem, que os filhos de Deus se manifestem, porque estão gemendo de dor e angústia. Em Mateus 4,19, nós vemos Jesus chamando os discípulos para serem seus seguidores. Quem escolheu os 12, como falei ontem, foi o próprio Cristo. Jesus, quando foi batizado, levado ao deserto pelo Espírito, esteve ali em oração e jejum durante 40 dias. E quando saiu de lá, ele foi escolher os 12 companheiros para que eles fossem embaixadores do seu nome. O Senhor estava cheio de poder de Deus sobre ele, cheio, aleluiado, como nós às vezes falamos. E ali em Mateus 4,19, Jesus fala assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que eu acho lindo de Jesus
é que o Senhor Jesus nos chama e Ele mesmo nos capacita. Ele não chamou os 12 e falou: ó, vem, me segue e se tornem pescadores de homens. Jesus fala assim: ó, vem e eu vos farei pescadores de homens. Esse chamado continua sobre a igreja. O Senhor Jesus chamando trabalhadores para a sua seara e os capacitando para que possam sair a terra, sair mundo afora para uma grande colheita. Talvez as últimas colheitas até a volta de Jesus. E o Senhor em Lucas 10:1, de novo, nos mostra Ele falando que Ele escolhe. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Jesus chama 70 homens e os envia. De novo, Jesus não envia, ó, beleza, estamos em 70 aqui, vai andando por aí, vai fazendo tal coisa. Não, o Senhor concede autoridade. O Senhor não só chama, como também os capacita. A palavra em 1 João 4,19, nós vemos que toda a iniciativa é do Senhor, toda a escolha vem dEle. A palavra nos diz que Ele nos escolheu, né? E como escolheu os discípulos naquele tempo, escolheu também a nós. Nós somos escolhidos de Jesus. Pode falar isso para o teu irmão? Você é um escolhido? Então, seguindo a mesma dinâmica e a mesma verdade de Jesus, meu irmão, tem uma verdade implícita nessa frase. Se você foi escolhido, você será capacitado. Se você foi escolhido, você também será enviado. Essa é uma verdade do Senhor. E Ele também continua escolhendo os seus discípulos nesses dias, para irem mundo afora, gerar salvação. Ele nos escolheu, Ele nos escolhe e nos capacita. Em 1 Pedro 5,10, vemos esta verdade. Olha só que coisa linda, né? Que Ele nos chama e nos capacita, como fala, eu farei, Ele continua com essa verdade. Olha que Ele fala, ora, Pedro ali dizendo, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Cristo vos chamou. A sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Se você tem falta de algo, como eu também tenho, em Jesus nós temos tudo. Em Jesus nós somos supridos e em Jesus nós temos toda a capacitação que precisamos. Ele não só nos chama nesses dias, mas está nos aperfeiçoando, está nos firmando, fortificando e fundamentando. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Não somos nós, não são os pastores, presbíteros apenas, porque são usados para isso também, nessa fundamentação, nesse ensino precioso da parte de Deus através dos homens que Ele tem levantado. Mas a palavra nos diz que Ele mesmo nos aperfeiçoará, nos firmará, nos fortalecerá e fundamentará a nossa vida, para que não tenhamos falta ou debilidade em alguma coisa no que diz respeito à obra dEle. Eu queria falar sobre esse AF. Odeio esse AF. De vez em quando a Maitê solta um desse em casa assim, AF. Quando eu estou dando um trabalho assim, sabe, AF. Mas por que eu estou falando esse AF? Nós nunca mais olharemos para esse AF da mesma forma. Amém? O que é esse AF que eu coloquei quando eu estava lendo? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando você falar na tua vida, às vezes algum momento difícil, lembra que o Senhor está te fortalecendo, te fundamentando
e te firmando e te aperfeiçoando. O Senhor continua essa obra na nossa vida todos os dias. Se há algo bom em nós, meus irmãos, vem do Senhor. Vem desse aperfeiçoamento, desse firmamento que o Senhor nos firma, desse fortalecer, desse aperfeiçoar, e graças a Deus por isso. Continue sobre nós, Senhor, com essa obra do Senhor, em nome de Jesus. Somos carentes da Tua obra. E então, dessa forma, chegamos mais ou menos até a mensagem que quero trazer, só dizendo que, lembrando muito bem, esse trabalho continua, esse chamar de Jesus continua, a seara continua sendo grande e poucos são os trabalhadores. A palavra nos diz para nós clamarmos a Deus por mais trabalhadores. Nós estamos em quase 50 homens e mulheres aqui. Nós podemos ser esses trabalhadores do Senhor. Mas Moisés, não tenho em mim capacidade. É isso mesmo, nós não temos. Mas em Jesus, que nos chamou, seremos capacitados para isso. Seremos aperfeiçoados para isso. Então, alguém pode abrir, por favor, Mateus 9, 37 e 38? Quem pode? Como ontem. Mateus 9, 37 e 38. Vou mexer um pouquinho com vocês para que vocês não dormam. São poucos. Quem fala essa verdade é o próprio Cristo. Ele está nos dizendo, meus irmãos, a seara é grande. Os campos já estão branquejados, já estão brancos, pronto para a colheita. Mas a pergunta que fica para nós nessa noite: aonde estão os trabalhadores dessa seara? Aonde estão, meus irmãos? Amém? Aonde estão, meus irmãos? Nós somos esses trabalhadores, capacitados, enviados pelo Senhor, na força do seu poder. E chegando nesta parte da palavra, aqui chegamos no tema da mensagem sobre manifestando Cristo. Manifestando vem do grego phaneros, que é tornar visível, manifesto, evidente, claro. Há uma ideia implícita de revelação da palavra apocalipto, que é algo como remover o véu, abrir-se os olhos. Nós somos chamados a abrir os olhos das pessoas que não conhecem o Senhor. Como nós vimos ontem, nós somos o povo que conhece o Senhor. Amém? Conhecemos o Senhor e temos conhecido mais esses dias, mas há uma grande expectativa do mundo, gemendo de dor e angústia, para a manifestação dos filhos de Deus. E nós somos esses homens chamados para manifestar do Senhor, torná-lo visível neste mundo de trevas. Então, manifestando, olhamos para isso, tornar visível, remover o véu, descortinar os olhos da população, da sociedade, e sermos nós, esses homens e mulheres, que mostrem e revelem Jesus. E também a palavra vai nos dizer sobre manifestando quem? Manifestando Cristo. E eu estava lendo a palavra nesses dias e li aquele texto de Lucas 9, 28, 35, quando os discípulos estão com Jesus e ali no Monte da Transfiguração aparece Moisés, Elias, juntamente com Jesus. E isso saltou aos meus olhos e essa frase me veio e eu pude então escrever isso. Cristo é onde a lei, Moisés, e os profetas, nominado ali ou marcado por Elias naquele momento, se fundem em sujeição e honra, revelando a grandeza e a soberania de Cristo. Por que isso? Lucas fala que cerca de 8 dias depois de
proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Quem subiu ao monte para orar? Jesus. Meus irmãos, se Jesus sobe ao monte para orar, por que nós temos orado tão pouco? Porque nós temos deixado talvez a oração para depois, ou a oração para dormir, ou a oração só para a refeição. Como falei ontem, há um revelar da parte de Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Isso é a verdade da oração em nossa vida. Jesus tinha isso claro e subiu ao monte para orar ao Pai. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, a lei e os profetas, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória. Os olhos de Pedro, João e Tiago viram a glória de Jesus, e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Pedro, totalmente extasiado ali, contemplando a glória do Cordeiro, vendo ali a manifestação de Moisés e Elias, que era a base de toda a lei e os profetas, aquilo que regia toda a antiguidade até a chegada de Jesus. E de repente, enquanto assim falavam, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Deus nessa hora não está diminuindo ou menosprezando a história até então contada, onde a lei e os profetas regia toda a humanidade. Mas Ele está mostrando que agora há uma nova fonte a ser ouvida, há um novo nome a ser seguido, há um novo nome a ser temido e obedecido. Este é Jesus, o meu filho, o meu eleito. A Ele ouvi. Então, manifestando, revelarmos esse Cristo que é o centro de todas as coisas. Cristo, o próprio Cristo, manifestou o Pai. Como? Em obediência. A palavra nos diz em João 17, 22. Olha o que Jesus diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós o somos. E o que Deus fala? A Ele ouvi. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou comunicando o mundo a respeito da tua glória, Deus, mas daquilo que o Senhor tem me dado. O Senhor Jesus está nos ensinando algo aqui, algo que a fonte que jorrava da vida dele vinha do trono do próprio Deus, do próprio Pai nos céus. A palavra continua nos dizendo em João 4,32: Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Aqui Jesus está falando que o prazer dele, a comida dele é fazer a vontade do Pai. Então, Jesus, em obediência, transmitia o que recebia, transmitia a própria imagem do Senhor Deus, transmitia o reino de Deus em obediência. E nós, como filhos, também vamos transmitir a imagem de Deus através da nossa obediência. Somos discípulos de Jesus, somos aprendizes. Discípulo fala sobre aprendiz, sobre aluno, sobre um professor ensinando pessoas. Então, Jesus não só obedecia, mas fazia isso com prazer. Cristo manifestou o Pai
E quando obedecemos, manifestamos a Cristo. E uma coisa, a palavra nos diz que o Filho é a plenitude de Deus. Então, quando manifestamos o Filho, manifestamos o Pai. Mostramos toda a sua grandeza e glória. E olha só, nós em Coríntios somos chamados de dispenseiros dos mistérios de Deus. E olha só o que Paulo nos diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo não está falando nada de uma receita mirabolante ou algo que seja de outro planeta, algo de extrema dificuldade. O que é esperado de nós como embaixadores de Jesus, o que é esperado de nós como os discípulos do Senhor, é obediência. Porque se nós somos fiéis, nós estamos obedecendo. Amém? Quando obedecemos, somos fiéis. E quando obedecemos, nós dispensamos de Jesus mundo afora. Nós obedecemos e por obedecer somos ministros de Cristo. Amém? A segunda forma que Jesus também manifestou o Pai no mundo, não vou falar de todas elas, mas dessas duas em específico, é nesse âmbito de unidade. Porque Jesus nos diz ali em João 17, 20 e 21. Não rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja, meus irmãos, a nossa unidade em Cristo e uns com os outros, revelará, testificará a obra de Jesus sobre o mundo, sobre a terra. Nós somos chamados a, de novo, sermos discípulos de Jesus, alunos do Senhor. E nós seremos esse também, que na obediência seremos como ministros do Senhor, homens fiéis ao Senhor. E na nossa unidade, uns com os outros, nós também mostraremos este envio do próprio Jesus através de Deus sobre o mundo. Paulo reforça essa importância do amor. Olha o que Paulo fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A questão da unidade para Paulo era tão clara que ele trouxe esse clamor sobre a igreja de Corinto. Ele trouxe esse rogar sobre os irmãos de Corinto, porque sabia, era algo revelado aos seus olhos, como nós vimos ontem, um conhecimento revelado. Paulo tinha essa clareza de que a unidade do corpo de Cristo resplandeceria o próprio Cristo sobre a terra. E nós somos esse povo, amém? Eu sou um com vocês, meus irmãos. E nós temos que ser um com cada um de nós aqui. Amém? Nós teremos divergências? Certamente. Nós teremos diferenças, como talvez foi hoje na gincana? Certamente. Mas nós estamos unidos em Cristo. Aquilo que nos une é bem mais forte. Aquilo que está em nós é maior e mais forte do que está no mundo, tentando nos tragar, tentando atrapalhar o nosso prosseguir e conhecer o Senhor. E Paulo fala isso com muita propriedade e clareza a Corinto. E quero trazer uma palavra já mais ou menos do meio agora para o fim. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Vou perguntar de novo.
Quero que vocês levantem suas mãos. Se você crê, tá? Se não crê, depois a gente vai conversar com você. Mas se você crê, eu quero que você se manifeste com força, com vigor, levantando as suas mãos, porque nós temos que ter clareza nisso. Não só nós, mas o próprio inimigo. E com esse aí, não dá. Ele tem uma clareza de Deus e não vai dar para trazer engano sobre ele. Quantos creem que a palavra de Deus é totalmente verdade? Glória a Deus, eu também creio. A palavra vai nos dizer ali em Romanos 3, 4. E daí, se alguns não creram, está falando de algumas pessoas que não estavam crendo ali na palavra de Deus, em Romanos, por causa dessa incredulidade deles, virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Meus irmãos, o que rege nossa vida é a palavra de Deus. O que rege nossos dias tem que ser a palavra de Deus. Amém? Senão nós seremos levados como meninos, como de vento, e aí vai se balançando, vai se perdendo, não se acha mais, e aí vem desânimo, e daqui a pouco nem sabe aonde está, quem é, por que é. Porque nós estamos nos fundamentando talvez em nosso conhecimento, um conhecimento segundo a carne, não revelado, e nós temos que ter essa clareza que seja o Senhor Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja o Senhor Deus verdadeiro sobre tua vida e todo ataque de Satanás mentiroso. Seja o Senhor Deus verdadeiro na tua vida e todos os intentos e sofismas de Satanás caiam por terra em nome de Jesus. Você é filho, eleito, amado, perdoado, redimido, colocado juntamente com Cristo. Nós estamos com Cristo. Temos lutas? Temos. Nós estamos aqui nessa carnona velha que nos atrapalha, vira e mexe, mas nós estamos com Cristo. Este é o nosso lugar de direito. Não é um lugar falado, é um lugar de direito, dado por Deus, através de Jesus para nós. Então, quero que vocês guardem isso, que Deus é verdadeiro e mentiroso, todo homem. E eu quero trazer algo o que a palavra diz ao nosso respeito. A palavra nos diz em Mateus 5, 14 e 16, pode abrir, Ioca, por favor, que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Nós somos a luz do mundo, amém? Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Deus está te falando nessa noite, você é luz do mundo. A palavra nos diz também, volta lá nos slides. Assim brilhe, continuando, também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós somos luz e quando nós funcionamos naquilo que somos, nós glorificamos a Deus. Não tem como. Não tem como. Há uma luz em nós, o próprio Cristo é a luz do mundo, nos foi dado, fomos inseridos nele, e quando nós brilhamos essa luz que vem do Senhor em nós, manifestamos Jesus e revelamos o Pai. A palavra vai nos dizer, não voltou aqui, ó, que nós somos o sal da terra, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Eu não quero ser esse sal insípido.
Mas eu quero voltar a falar: seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Nós somos o sal da terra, amém? Nós somos isso, o Senhor nos diz. E a palavra vai nos dizer, pode abrir por favor, Ioca, Marcos 4, 21, só reforçando que nós somos essa luz do mundo. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire? Ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? O que eu quero frisar nesse texto: o Senhor Jesus não te fez uma lamparina para estar escondida debaixo de uma cama ou debaixo de algum lugar que a tua luz não brilhe. O Senhor Jesus te fez luz para funcionar como tal. Amém? O Senhor te fez luz, te fez sal da terra, com autoridade entregou isso a nós, para que nós possamos manifestar isso, revelar isso sobre o mundo. E nós recebemos esse chamado, fomos capacitados e temos a luz. Nós recebemos o chamado de Jesus, amém? Todos receberam? Alguém tem dúvida desse chamado? Se por favor houver dúvida no teu coração quanto a isso, procurem os irmãos, procurem os seus discipuladores, procurem os pastores, procurem a mim, Marcos, mais pessoas aqui que podem te ajudar, porque a realidade sobre tua vida é que você é chamado, amado pelo Senhor, e como vimos em Pedro, nós também fomos capacitados. Quantos lembram do AF? Todo mundo lembra aí? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Podemos falar junto? O Senhor Jesus nos capacita, nos aperfeiçoando, nos fortalecendo, nos firmando e nos fundamentando. Não temos falta de nada, meus irmãos. Jesus não nos chama para uma tentativa. Jesus, está aqui o Tiago, né? Ele faz projeto, né, Tiago? Jesus não faz nenhum projeto que está errado, amém? O Senhor Jesus é perfeito, nele há plenitude de vida. Então, se Ele nos chamou, Ele está dando uma credencial para nós fazermos aquilo que Ele chamou para fazer. Estava falando esses tempos atrás, né, com o Léo, sobre a questão da credencial, né? Nós estávamos falando sobre a OAB, e eu fiz uma pergunta para ele. Ele falou: Léo, você se formou em Direito, tem como você advogar e está manifestando aí a sua profissão sem a credencial? Ou você consegue pegar essa credencial em algum outro lugar? A resposta certamente é não. A OAB, que é um órgão, né, dos advogados do Brasil, é quem credencia este homem, então formado, a ser um advogado no Brasil. E nós temos também uma credencial sobre nós, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos credencia, nos habilita a sermos esses homens enviados como resposta ao mundo. Esta é a verdade de Deus sobre tua vida, e todo o resto é mentiroso. Você é credenciado, você tem uma carteira que te credencia, chamada o sangue do Cordeiro, que te credencia a adentrar em qualquer âmbito como autoridade e tomar das mãos de Satanás e do inferno toda a vida mundo afora. Nós somos esse povo, chamados a libertar pessoas das garras de Satanás. Então nós recebemos esse chamado, fomos capacitados, lembramos do AF, e nós temos a luz. A palavra nos diz, porque temos a luz em nós. João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Amém? De novo lhes falava Jesus dizendo:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós temos essa luz em nós, amém, irmãos? Nós não precisamos de algo nosso para brilhar, porque até mesmo em nós não tem nada de bom para brilhar, a não ser que seja acrescentado pelo Senhor, a não ser que seja dado pelo Pai das luzes, a não ser que não seja credenciado pela própria luz. Então, nós temos essa luz, nós recebemos autoridade para manifestar e vivermos dessa forma. A palavra em Mateus 28, 18 a 20, nós podemos ler junto? Para que ninguém caia da cadeira. Vamos ficar de pé, por favor. Dá uma esticada. Não precisa fazer cara feia. Vocês já não são muito bonitos, então não vou nem falar o nome de vocês dois aí. Aff. Podemos ler junto? Que nem escola, hein? Cadê o Gabriel, professor Gabriel lá? Podemos ler junto, ó, pausadamente aqui, ó. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem disse isso, meus irmãos? Jesus nos disse isso. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e ele diz assim, ó, portanto, mais ou menos assim, eu estou dividindo com vocês, eu estou apoderando vocês dessa autoridade, portanto, vão e façam. O Senhor mais uma vez mostra que Ele não só nos chama, mas também nos capacita para nos enviar. Podemos sentar? Nosso amado Jesus, Ele é completo em tudo que faz. Esse, portanto, amados, Jesus primeiro fala a respeito de uma verdade extremamente grandiosa. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele se identifica como o rei dos céus e terra, que ele é. E aí ele diz, portanto, esse portanto, ele significa mediante a esta verdade, ide. Mediante a esta realidade espiritual. Qual realidade? Que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Esse, portanto, é mediante a essa realidade. Nós podemos ir. Por quê? Porque estamos debaixo deste rei. Estamos às ordens deste rei. Estamos servindo a missão deste rei, que é revelar o Pai às nações. Amém? Nada pode nos amedrontar diante dessas palavras de Jesus. Amém? Só algo aqui, pode vir, Roberto. A palavra de Deus, ele é um livro histórico e é um livro espiritual. Amém? Nessa época, quando Jesus e os discípulos estavam ali, era muito normal que um rei enviasse um servo a outro reino para dizer algo, para um pedido de paz, para um pedido de algo assim por diante. Por isso que a palavra que o André trouxe é muito providencial, porque nesse tempo Jesus está dizendo isso. Podem ir em meu nome, porque toda autoridade é minha. Falem em meu nome, todos se sujeitarão, porque eu sou rei sobre todas as coisas. Amém? Eu só queria compartilhar algo que hoje eu compartilhei no grupo caseiro, não, pequenos grupos,
com o Daniel e ele falou, não, guarda isso que provavelmente você vai ter que falar isso em algum momento. E aí o Moisés trazendo aqui sobre essa questão que nós fomos identificados, nós fomos credenciados para fazer aquilo que Jesus nos ordena. Assim como o André falou também, nós, portanto, ide. Então, diante dessa realidade, diante dessa verdade, diante dessa identificação, nós podemos fazer em nome de Jesus. E o que eu citei nos pequenos grupos é uma relação que pode ser feita entre duas realidades, no mundo e em Cristo. No mundo, no âmbito natural, nós fazemos as coisas para alcançar determinados lugares, alcançar determinados patamares. Então, nós fazemos para conquistar. Em Cristo, nós fomos conquistados e então fazemos. Então, muda o nosso ponto de partida. A gente não parte de algo que precisa ser alcançado. Em Cristo, nós já fomos alcançados. Essas verdades precisam estar firmadas no nosso coração, que nós já fomos alcançados, já fomos escolhidos, já fomos credenciados e então eu sou capacitado para fazer. Então, antes mesmo de eu fazer para alcançar, eu fui alcançado para fazer. É isso aí. Fomos alcançados, fomos escolhidos, estamos sendo enviados. Amém? Boa noite. Só queria compartilhar um negócio aqui. Fala assim, a paz de Cristo. A paz de Cristo, não. Só queria compartilhar um negócio aqui, que a gente estava cantando a música, aí veio no meu coração de compartilhar, eu não vou perder a oportunidade que eu tive agora. Aí era o que tinha tocado no meu coração, é que quando aquela música ela fala que, quando eu quero ver tua face, tocou no meu coração de colocar aqui na escrita que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, porque o que a gente pensa, porque quando a gente menos esperar, ele pode voltar. Então tem que tomar um cuidado bem grande do que a gente está fazendo todos os dias. Então é só isso mesmo. Nós não saberemos o dia que veremos a face do Senhor, né? É isso mesmo. Nós temos que ter uma conduta de vida para que possamos nos encontrar com a face do Senhor em segurança, não por nós, mas pelo Espírito em nós. Amém? Eu quero só lembrar aqui, antes, então, é que nós recebemos esse chamado. Acho que mudou um pouco o som aqui, Oca, não sei. Tá bom aí? Tá ouvindo bem? Nós recebemos esse chamado, nós fomos capacitados e temos a luz em nós. Quem está dizendo isso não é o Moisés. Quem está dizendo isso não é o Marcos. Quem está dizendo isso não são os pastores. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. E seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Esta é a verdade sobre nossa vida. E eu queria trazer esses textos para finalizarmos as realidades de Deus sobre nós. Nós somos a luz do mundo, como diz ali em João 8,12. Nós somos portadores dessa autoridade, dessa credencial que vem do sangue de Jesus sobre nós. E nós somos fortes. E temos conhecido o Pai. A palavra de Deus nos diz, em 1 João 2,14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Eu quero, em nome de Jesus, repreender toda voz na tua mente, no teu coração, que tem te travado ou te impossibilitado de viver a plenitude de que o próprio Senhor Jesus te chamou para viver. Vocês são uma geração forte. Vocês são pessoas que têm conhecido do Senhor.
e tem vencido sim o maligno. Não através de nós, mas nós temos esse sangue sobre nós que nos credencia, que nos habilita a vencê-lo. Eu quero que essa palavra realmente adentre o coração de vocês, adentre a mente de vocês, como algo falado desde ontem pelo Marcos de manhã, sobre nossa identidade, que eu trouxe também à noite, dessa revelação, desse conhecimento de Jesus, esse conhecimento espiritual para então manifestar. Marcos hoje trouxe mais um pouco da parte de Deus, que nós não vamos à igreja, nós somos igreja. Falou da questão de sermos igreja em vários lugares, de sermos igreja em nossas casas, de sermos igrejas em nossas escolas. E eu queria, em nome de Jesus, que nós tenhamos um ato profético aqui nesta noite. E nós queremos enviar vocês sobre o mundo. Nós queremos enviar vocês sobre as escolas de Rio Preto, sobre as faculdades de Rio Preto, sobre os escritórios de advocacia de Rio Preto, sobre as empresas de Rio Preto, sobre as faculdades de Rio Preto. Vocês serão luz por onde quer que estiverem. Vocês serão, sim, filhos de Deus, manifestando a glória de Deus, porque em vocês habita a própria luz. Vocês são portadores dessa autoridade. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus e feitos luz do mundo como Ele. E não se pode colocar essa luz debaixo de alguma coisa. Antes a luz é feita para brilhar. E assim brilhe a luz de vocês. Assim a luz de vocês seja manifesta e o Cordeiro seja revelado sobre esse mundo que jaz no maligno e tem gemido e sofrido de dor e angústia. Amém? A Maitê vai estar distribuindo algo. Enquanto isso, vou estar terminando aqui. Nós recebemos de Jesus toda a plenitude, irmãos. A palavra de Deus, Deus verdadeiro e o homem mentiroso. A palavra nos diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tem outra versão, Ioca, acho que vai dizer que da sua plenitude nós temos recebido. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A minha versão diz aqui, ó. Não quero que abrem por enquanto, tá? Sem abrir. Só segurem isso em suas mãos. Arthur. Sem abrir. João 1:16. João 1:16. Um errinho acaba tendo mesmo, né? Não tem problema. Te amo. Olha só o que diz a palavra. E todos nós recebemos da sua plenitude. Como? Graça sobre graça. Não nos foi dado uma medida para determinada hora. Não nos foi dada uma medida para determinada situação. Mas nós recebemos da plenitude de Cristo. Graça sobre graça. Na tua mente ainda existe algum espaço para que você pense que você não pode manifestar a Cristo? No teu coração ainda existe algum temor ou algum sentimento que você não tem essa capacidade, ou que você não pode, ou que você não consegue? Meus irmãos, nós recebemos da plenitude de Cristo, graça sobre graça. O Senhor nos aperfeiçoa, nos fortalece, nos fundamenta, nos fortifica. O Senhor nos chama, o Senhor nos credencia, não a nós, mas a Ti, Senhor. Tu és aquele que nos capacita e quer nos enviar como resposta ao mundo. Amém? Nessa hora, não sei se já terminei aqui. Não está funcionando, Ioca? Terminou? Amém? E nós chegamos de volta ao início.
manifestando a Cristo. Manifestando, manifestar, revelar, tornar visível, clarear, descortinar, tornar possível a vista de. Nós somos esses homens e mulheres que tornaremos Jesus visível ao mundo. Amém? Estão comigo nisso? Quantos querem isso? Glória a Deus. E quero, em nome de Jesus, fazer um ato profético com vocês. Pensei que a Maite ia tocar alguma coisa. O Senhor nos chama para sermos luz. Era bom talvez uma mesa, mas não vai precisar. Todos nós recebemos uma luz nessa noite. Uma lanterna. Agora, não, já tem gente piscando luz aí. Eu ia chamar aqui na frente, mas eu fui misericordioso. Na próxima, eu vou chamar. Só para vocês passarem uma vergonhazinha. Agora, olha aqui, prestem atenção, por favor. Amém? Estão comigo? Amém? Nós recebemos a luz de Jesus. A palavra nos diz que Jesus é a própria luz. E aquele que segue a Jesus tem a própria luz de Jesus. Eu quero fazer um ato profético com vocês aqui nesta noite. Eu não sei o que vocês têm ouvido nesses dias, ou quais são as dúvidas de vosso coração, mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sobre vós existe um chamamento, um chamado, uma grande comissão, e não só um chamado, mas também uma capacitação do alto. Amém? O que eu vou fazer aqui agora? Essa lanterna tem um imã aí atrás. O que eu tenho aqui é um disco de ferro. Eu vou chamar cada um pelo nome, como Jesus te chama nessa noite. Jesus te chama de luz do mundo, de sal da terra. Assim, quando eu chamar vocês, eu quero que vocês acendam nome a nome, por favor, nome a nome. Parem de acender, de piscar agora por um momento. E nome a nome, venham aqui à frente e coloquem a sua lanterna sobre esse disco. Amém? Nós colocaremos a lanterna com imã aqui nesse disco. Amém? O que Jesus te diz nessa noite? Assim, o Anderson brilha a sua luz diante dos homens. Assim, Larissa Correia brilha a sua luz diante dos homens. Não me escutem, mas escutem o Senhor chamá-los. Assim, Valentina brilha a sua luz diante dos homens. Assim, Maria Paula brilha a sua luz diante dos homens. Há um chamado dos céus nessa noite sobre a igreja do Senhor. Assim, Sara Gomes, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Maria Eduarda, brilha a sua luz diante dos homens. Assim, Lucas Ribeiro, brilha a sua luz diante dos homens. Assim, Léo Prágio, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Bia Volpato, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Nicolas, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Miguel, brilha a tua luz diante dos homens.
Ouçam Jesus nessa noite. Assim, Gabriel Queiroz, brilha a sua luz diante dos homens. Assim, Dan, brilha a sua luz diante dos homens. Assim, Dominique, brilha a sua luz diante dos homens. Assim, Vitória, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Natan, brilha a tua luz diante dos homens. Mateus Gomes, assim brilha a tua luz diante dos homens. Lucas, de Araçatuba, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, João Vitor, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Andressa Inocêncio, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Ana Laura, brilha a tua luz diante dos homens. Nós dizemos sim a ti, Jesus. Assim, Ana Luísa, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Sara Souza, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Beatriz Fonseca, brilha a sua luz diante dos homens. Assim, André, brilha a sua luz diante dos homens. Assim, Danilo, brilha a sua luz diante dos homens. Assim, Mateus Henrique, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Isadora, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Maria Clara, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Esther, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Maria Fernanda, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Rafaela, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Felipe, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Robertinho, brilha a tua luz, manifeste Cristo diante dos homens. Assim, João Pedro, brilha a tua luz diante dos homens. Foi nos dada uma luz, meus irmãos, é o próprio Cristo. Assim, Tiago, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Rayane, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Rafael Queiroz, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Rafael Siquete, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Damaris, resplandeça a tua luz diante dos homens. Assim, Sara Sofia, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Gabriel Marinho, brilha a tua luz diante dos homens. Assim, Léo Matsuda, brilha a tua luz diante dos homens. Gabriel Teixeira,
assim brilha a tua luz diante dos homens. Apolo, assim brilha a tua luz diante dos homens. Arthur, manifeste Cristo diante dos homens e brilha a luz dele. Larissa Inocêncio, assim brilha a tua luz diante dos homens. Talita, assim brilha a tua luz diante dos homens. Gabriela, assim brilha a tua luz diante dos homens. Karina, assim brilha a tua luz diante dos homens. Eu deixei de chamar alguém? Não? Eu não, desculpa. Jesus não esqueceu de chamá-los. Há um chamado do Senhor nessa noite, nesses dias, em conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo e manifestá-lo a este mundo que geme de dor e angústia, aguardando que a criação de Deus, os filhos de Deus, resplandeça da sua luz e manifeste e revele o Cordeiro sobre essa perdição que tem atacado filhos, filhas, mães, pais, avós, crianças, jovens e velhos. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos a luz do mundo. André, apaga as luzes, por favor. Nós somos chamados a iluminar a escuridão, meus irmãos. Nós somos chamados a trazer luz sobre as trevas. Nós somos chamados a manifestar o Cordeiro de Deus, que é a luz do mundo. Vocês foram chamados pelo próprio Cristo, não nessa noite, mas sim fortalecidos e reafirmados nessas noites, nesses dias, nessa noite, como luz do mundo, como sal sobre a terra. E seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, há sobre vocês uma capacidade do alto, há sobre vocês o sangue do Cordeiro que vos credencia a terem autoridade, seja em qualquer âmbito e em qualquer lugar. O que você será para o amigo que senta do lado da sua carteira na escola? Luz do mundo, sal da terra. O que você será para o teu amigo que trabalha ao seu lado? Luz do mundo e sal sobre a terra. O que você será para o seu pai que ainda não conhece o Senhor? A luz que ilumina a escuridão em sua vida. O sal que traz tempero e alegria sobre a vida dele. Hoje nós estamos aqui juntos como igreja. Estamos brilhando juntos aqui. Amanhã estaremos aqui ainda. Mas na segunda-feira, eu quero que vocês venham levantar e pegar suas lanternas. Podem levantar agora, por favor. E não a apaguem. Que nós continuaremos na segunda-feira sendo luz em nossas casas, em nosso trabalho, em nossas escolas, no nosso bairro.
Vós sois a luz do mundo, diz o Senhor, e não se pode esconder. A luz é feita para brilhar. Podemos ficar em pé, meus irmãos, aí nas cadeiras. Não apaguem as suas luzes. Nós estamos nessa noite, nesse ato profético, enviando vocês, na autoridade do nome de Jesus, para serem luz do mundo e sal da terra. Não porque estamos falando, mas porque o próprio Cristo disse isso. Irmãos, me veio no coração aqui os versículos de Isaías 6, 8 a 11. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendereis, e vede em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e feche os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. O Senhor nos chama para ser luz. Nós nos dispomos a ir. E Ele diz: até que não sobre ninguém em suas casas, até que a terra esteja vazia. Vá e seja luz. Amém. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós seremos esses que levarão a mensagem de Jesus e brilharemos a luz de Jesus. Nós estamos um em cada lugar aqui nessa noite. As luzes estavam todas juntas aqui, talvez numa grande reunião, num grande ajuntamento. Mas nós fomos agora, voltamos às nossas casas. Nós voltamos à nossa realidade de vida. Ergam as vossas lanternas, por favor. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Jesus nos chama nesses dias a manifestá-lo com a autoridade do próprio nome de Jesus. Eu queria entregar essa palavra em nome de Jesus, com o próprio Cristo vos chamando. Assim brilhe a luz de vocês, assim resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que todos vejam, para que todos conheçam, para que todos tenham a oportunidade de terem o próprio Cristo revelado aos seus olhos. E nós queremos enviá-los em nome de Jesus.